A gente já começar. Bom, então hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito desse InfiniBand, né, que é um sistema desse para conexão de redes, né, em sistema distribuído para alto desempenho, tá? Isso aqui é bem legal para a gente conhecer essas tecnologias, né, que estão envolvidas nesse processo. Tá? Então, além, né, da Ethernet que a gente conhece, né, esse famoso aí cabinho azul aí que a gente usa, esse par trançado, existem muitas outras categorias de arquitetura de rede. Né? Como eu tinha comentado com vocês, né, há um grande problema que normalmente tem que você tem na internet, tá? É a topologia lógica dele, né? Porque a topologia física normalmente é estrela, né? Como assim, professor? Eu tenho um switch, né? E tenho essas máquinas conectadas, né? Então a gente tem uma estrutura, né? Que eu tenho aqui o switch e tenho aquela estrutura em estrela, né? Então, eu tenho as máquinas conectadas nela. Essa é a topologia física. Mas a lógica dele, a princípio, é em barra, né? Ou seja, um só pode comunicar por vez. Né? Mas, quando a gente tem origem e destino, né, os pares são diferentes, aí ainda não tem colisão. Mas quando você tem várias origens e um mesmo destino, como, por exemplo, várias máquinas enviam ao mesmo tempo, né, para uma só, e aí com esses switches que nós temos hoje, a gente, por exemplo, tem colisão, né? E outro problema também da Ethernet, como a gente conhece, que ela não foi feita para uma ideia de computação de alto desempenho, né? Então, a ideia é essa. Então, para cenários, né, de conexão do lado do servidor, né, a tecnologia InfiniBand é valorizada por suas características inerentes. Ela é muito mais rápida. Então, por exemplo, se vocês forem ver, que eu tinha já buscado aqui, tá? A latência dela é bem baixa, é de 0,5 a 3 microsegundos. Ou seja, normalmente quando a gente dá um ping aí, a gente vê milissegundos, o microsegundos é abaixo do milissegundo. Então, ela tem tá vendo? É de latência bem baixa, tá? Vendo? Então, ela é a escolha superior para a computação de alto desempenho e a cargas de IA, que demandam rápida transferência de dados, né? E normalmente IA, além de você precisar da velocidade, você tem uma massa de dados bem grande, né? E se você for ver também, ela também tem um atraso, né, bem pequeno, ou seja, de meio a 3 microsegundos, ou seja, de 500 a 3.000 nanosegundos. Então, ela é muito mais rápida do que a Ethernet, por exemplo, essa que a gente usa. Tá? Então, uma das coisas que você vê, que a própria NVIDIA, ela tem as soluções dela em InfiniBand, né, para poder dar suporte justamente a essa computação de alto desempenho, tá vendo? Para computação científica, data centers também, tá vendo? Então, é importante. Você vê que a própria NVIDIA ela já dá suporte a esse tipo de coisa. Tá? Então, é bem interessante. Tá? Então, a tecnologia essa, né, InfiniBand, o que acontece? Né? Tá? É uma tecnologia de comutação por cabo que suporta várias conexões simultâneas e é o padrão de entrada e saída, né, dessas novas plataformas de hardware do servidor de nova geração. Né? Por quê? Que
processamento assim, na CPU, na GPU, né, quando você está comunicando entre a memória, CPU e GPU, você usa o barramento interno, né? E é muito rápido. Então, a entrada e saída, né? Que toda vez que a gente faz comunicação via rede, a gente está fazendo aqui entrada e saída, né? Ela tornou-se o gargalo, restringindo o desempenho. Então, o nosso processo vai de executando, vai para o estado lá, né? Que ele fica parado, né? Esperando aquela entrada e saída terminar, tá? Então, a ideia é que com usando esse InfiniBand, ele diminua bastante esse gargalo, né, que é proporcionado pela rede. E aí, para superar essas desvantagens, por exemplo, tanto a Intel, Cisco, Compaq, EMC, que é uma empresa, foi até a Dell que comprou, mas ela foi criada para estrutura de data centers, Big Data, Fujitsu e outros, né, desenvolveram esse padrão do InfiniBand, tá? Então, torna isso muito mais rápida a comunicação entre os elementos nessa rede, tá? Então, isso é preciso porque as aplicações hoje têm alta taxa de dados, como análise de dados, aprendizado de máquina, né? Que demanda alta largura de banda, baixo atraso, né? Entre os elementos dessa rede, tá? Então, por isso que é bem importante. Então, tá vendo? Precisa ter a baixa latência, tá? E para proporcionar melhor desempenho para a computação de alto desempenho. Depois eu vou mostrar para vocês aqui máquinas reais que existem, que a gente usa aqui no Brasil, que faz uso disso, tá? Então, você vê, essa InfiniBand, ela conecta a maioria desses supercomputadores, né? Do top 500, dos 500 maiores, né? Tá? E dá suporte a isso, tá? E aí, olha só, é interessante que aqui mostra, tá? A necessidade de velocidade, olha, você vê, de 40 GB, 56, 100, 200, 400. Daqui a pouco a gente vai ver, já existe aqui a de 800 GB, né? Aqui da NVIDIA. Cadê aqui? Eu acho que eu tinha aberto aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Então deve estar nesse outro aqui. Eu abri aqui. Aqui, tá vendo? Tem aqui a placa dele de rede, tá vendo? Ela suporta 800 gigabits por segundo. E aqui mostra, conforme tem a quantidade de nós envolvidos, de 100, 1000, papapá, até 1 milhão de nós, né? Então, ele vai mostrando, dependendo do tipo de aplicação que você vai fazendo, tá? Então, você vê de elementos físicos, dinâmica aqui dos fluidos, tá? Essa aqui, dinâmica, por exemplo, aqui dos fluidos, é bem legal. Que, por exemplo, você pode simular aqui, por exemplo, um avião, a aerodinâmica de um avião, né, por exemplo, sem efetivamente ter o avião de verdade, né? Então, você não precisa nem construir um túnel de vento, você não precisa nada. Você simula toda a operação em computador. Óbvio que isso sai muito mais barato. Tá vendo? Previsão do tempo, segurança nacional, genoma humano, simulações cosmológicas, que ele fazia aquelas simulações, né, no grande, né, colisor, né, de partículas lá no CERN, mapeamento cerebral e por aí vai. Então, você vê que que aqui ele vai mostrando a velocidade e daqui para baixo fica ineficiente, não adianta. Então, você precisa ter recursos
cada vez maiores, tá? Então, tá? Que ele fala, então, o InfiniBand é uma estrutura de interconexão unificada que pode manipular essa entrada e saída de armazenamento, de rede, ou seja, você pode ter um banco, né, de discos e por aí vai. Né? Entrada e saída de rede, comunicação de processos. Ele pode interconectar matrizes de discos, redes, servidores, cluster e por aí vai. Com baixa latência, baixa atraso e também em longa distância. Né? Então, a ideia é que eles estão desenvolvendo isso cada vez mais, e tanto é que a prova disso que a própria NVIDIA, né, que propõe essas soluções de computação para alto desempenho, dão suporte a isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, algumas máquinas. Quer ver? Aqui na CAD, vou botar isso aqui, eu abro direto aqui. CAD UFRJ.br. Deixa eu ver aqui. LNCC, Santos Dumont. O que mais? A gente vê aqui, INPE. Eu esqueci o nome lá do supercomputador do INPE. Então, aqui é só para... cadê aqui? Então, eu vou mostrando aqui para vocês alguns que eu conheço, tá? Aqui é Senai, Cimatec, eles têm um supercomputador lá também, conheço o pessoal de lá. Cadê aqui? Aqui o centro deles de supercomputação. Esse aqui, mostrar onde que o grupo lá que eu fiz o doutorado, né, que é o núcleo de computação de alto desempenho. Então, você vê que todas elas fazem uso, não sei se está conseguindo enxergar aqui, ela InfiniBand, tá? E nesse caso aqui é de 56 gigabits, ele faz a estrutura aqui de um hipercubo. Então, aqui o hipercubo, por exemplo, se vocês forem olhar aqui, cubo 4D. Então, você vê aqui que o cubo 4D, né? Por exemplo, aqui ficou melhor para ver, né? Você vê que cada vértice dele, o cubo normal que é o de dentro, ele é ligado a 3, tá vendo? Que é a linha verde, Cada vértice é ligado com 3, 1, 2, 3. O hipercubo é com 4. Então, ele tem, vamos dizer assim, uma distância menor para chegar em qualquer outro elemento. Né? Então, ele tem que dar uma volta menor, tá? Por exemplo, para poder fazer a conexão. Imagina que cada vértice é um nó, por exemplo, dessa rede. Então, ele tem menos passos, por exemplo, para chegar um outro. Então, por exemplo, esse daqui, se eu estou aqui, ele vem aqui, ou vem também por aqui, né? Então, bom que ele também tem rotas alternativas. Eu sou esse cara aqui, quero falar com esse. Ou eu posso vir por aqui, ou eu posso vir por esse outro lado. Então, isso aqui foi o exemplo de uma máquina que eu trabalhei. E hoje não é, vamos dizer assim, dessas máquinas das mais avançadas. Então, você vê, tem 504 CPUs Xeon, 6.048 cores, você vê, né? E tem 16 terabytes de memória, né? E vocês vão ver, tem máquinas aí que são bem maiores, né? Então, tá vendo? Aqui esse é legal que esse Senai Cimatec fica lá em Salvador. Eu já fui lá, conheço o pessoal, cara. E eles montaram, tem uma estrutura de supercomputação
e você vê que tem várias aplicações. Então, por exemplo, esse aqui que é o mais top deles, lá agora, esse Ogbon, tá vendo? É destinado ao processamento de dados sísmicos, engenharia de reservatórios, geologia para o setor de petróleo e gás. Óbvio, né? Também IA e por aí vai. Por que esse foi financiado pela Petrobras, né? Então, vão desenvolver projetos, né, utilizáveis justamente para essa área. Né? Tá vendo? Tem um outro, está vendo, em parceria com a Fiocruz e esse SIDAX, né, que é o Centro de Integração de Dados para a Saúde, você vê, ó, é usado para Big Data, inteligência artificial para o setor de saúde. Então, para você ver que legal, é uma área bem interessante, tá? Então, você vê que eles têm várias aplicações práticas e para áreas complexas, né? Por que esse aqui que é do INPE, que eles usam para fazer previsão do tempo, né? Então, por quê? Você precisa de uma massa bem grande de dados, né, para você fazer a previsão de tempo, tá? Boa tarde. Né? E quanto mais dados você tiver, né, e mais fina for a sua malha, melhor é a previsão de tempo. Isso a gente diz por quê? Porque, por exemplo, a gente, igual no Tocantins, que é um estado eminentemente agrícola, né? É importante você saber a estimativa de previsão de tempo. Você vai contratar pessoas, caminhão, colheitadeira, e você vai fazer a colheita numa semana que vai chover. Então, sai mais barato você ter uma boa previsão do tempo e você vai fazer isso numa época propícia, né? E a mesma coisa você fazer o plantio, né, já sabendo a previsão de chuva que você vai ter, né? Então, esses elementos nessas máquinas, eles dão uma boa previsão. E esse... Aqui tem um supercomputador, né? Esse aqui, a princípio, é o maior do Brasil, né? Que é o Santos Dumont, e aí ele é usado para os mais variados projetos, né? Então, a princípio, você vê, ele dá 20 petaflops, ou seja, 20 quinquilhões de operações de ponto flutuante por segundo, e você vê a quantidade que ele tem também, tanto de CPU, de memória, e tem elementos para IA, tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, aqui tem esse aqui, ó, 94 nós computacionais com GPU. Então, cada nó dessa rede, por exemplo, igual eu mostrei aqui no Hipercuba, cada nó, cada vértice aqui, tá? Ele tem 2 CPU Intel Xeon, 384 GB de memória e 4 GPUs NVIDIA Volta V100. Cada nó. Então, se você pegar, para saber quantas GPUs só esse grupo aqui tem, tu pega 94 e multiplica por 4. Aí você vai saber a quantidade de GPUs que tem. Se tivesse 90, a gente já ia dar 360, né? Então, dá uns 376 GPUs aqui. A quantidade boa de GPU para processar, né? Tá? E mais um nó, né, com 2 íons e bababá. Então, você vê, ó, e aí ele já tem agora outros nós, né, com e mais GPUs também. Só que essa aqui é muito superior, né? A NVIDIA H100, né, que é superior a essa Tesla V100, e essa aqui, então, que é o suprassumo, né? Que é a H200, que ela supera a H100. Porque normalmente a H100 tem 80 GB e a H200 tem 160 GB de memória. Tá?
Ok, tem 160. Então, né, já é bem bacana, né, esse aí. E aqui você vê que as CPUs que eles têm aqui, como é máquina aqui mais nova, você vê que tem até as CPUs bem específicas para melhorar a comunicação, o desempenho dentro desse processo. Tá? Então, bem interessante. Tá? E, como pode ver aqui, tá vendo? A gente tem chamada aberta, então as pessoas podem submeter projetos, tá? Para serem submetidos, tá? Para serem executados aí, tá? Então, é bem bacana, entendeu? Então, é bem interessante. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês, né, que a gente tem essas tecnologias, tá, para fazer interligação entre esses elementos no sistema distribuído para ter computação de alto desempenho efetiva. Tá? Tá vendo? Aí você vê, isso aqui é uma arquitetura que ele tem para interligar os nós. Tem uma outra que é interessante, que é essa aqui, ó. Ela interliga como se fosse. Peraí. Tá? Então, que ele pode interligar, tá vendo? Onde cada elemento que seria um nó seria uma interseção aqui, cruzamento de linhas aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma outra forma. Então, ele mostra que essas máquinas são interligadas, né, de várias formas. Deixa eu ver, tem um outro aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver, acho que tinha um outro aqui. Espera aí. Então, tem várias formas para eles de montar a conexão entre esses elementos. Então, isso é só para mostrar para vocês que realmente é importante, tá? Por quê? Que às vezes você pode precisar montar uma estrutura dessa e para a rede não ser um gargalo. Olha esse aqui que interessante. Ó. Por fim, o Santos Dumont dispõe de 2 sistemas de arquivo paralelo, integrados à rede InfiniBand, com capacidade de armazenamento de 4 petabytes. Mas por que essas unidades de disco estão ligadas? Por quê? Para fazer a comunicação com os outros elementos da rede de uma forma bem rápida. Senão, não volta a dizer, a rede vai ser o gargalo. E aí a gente perde o ganho, né, de desempenho que você tem na CPU, na GPU, pela necessidade de fazer a comunicação na rede. Aí você fala, professor, óbvio, isso aqui não é uma coisa barata, mas dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, o custo compensa, entendeu? É isso que é. É óbvio, dificilmente você não vai usar isso aqui para montar uma redezinha de laboratório na faculdade, mas para você fazer realmente coisas que realmente vale a pena, vamos dizer assim, o custo dessa estrutura compensa, tá? Dessa estrutura compensa. Então, eu só mostrei aqui para vocês algumas máquinas, né, que existem de verdade no Brasil, entendeu? Essas máquinas são existem, né, e são utilizadas de verdade no Brasil, tá? Ok? E essa questão que às vezes parece meio viagem, tá? Mas elas são utilizadas de fato, inclusive no Brasil, tá? Para mostrar para vocês que esse tipo de coisa tem
de aplicação efetivo. Tá? Então, meus queridos, e como esse aqui, né, a princípio, foi o conteúdo que a gente tinha aqui para hoje, tá? Então, vou finalizar aqui a gravação.